O último rei da Escócia. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, bem-vindo quem está visitando aqui o canal. Esse canal ele é feito justamente para pessoas que querem uma análise mais crítica, sem interferências de algoritmo. E é mais para a gente estar aqui avaliando mesmo a questão do filme. E aí, pessoal, a análise do filme aqui, o propósito é a gente falar justamente sobre a atuação dos atores, a narrativa, comentar, dialogar, um pouquinho, obviamente, com o tempo cronometrado, né? Afinal de contas, nós não temos todo o tempo do mundo, né? E aí, vou começar aqui por esse filme, né? Que é um filme muito interessante, certo? Ele foi feito aí em 2006. E assim, de modo geral, é um filme que ele tem uma crítica um pouco positiva, né? Ele foi muito. A recepção do filme foi positiva, o panorama geral é positivo. Muito bem dirigido, né? E uma coisa muito marcante, a narrativa, a atuação do Forest Whitaker no personagem do Idi Amin, ela é muito boa. Ela é foi uma atuação fenomenal. Acredito que se tivesse que fazer um filme sobre a vida do Idi Amin, que foi um ditador aí de Uganda, vocês podem estar pesquisando. Eu não vou entrar muito nesse aspecto histórico do filme, porque é muito material para se ler. Mas foi um ditador ugandense e ele morreu recentemente. Ele não tem muito tempo que ele morreu, não. Para os parâmetros, né? Quando fala em ditador, tal, a gente lembra geralmente do Joseph Stalin, do Hitler, daqueles caras lá da época da Segunda Guerra, ou do Gaddafi, por ali vai. Mas o Idi Amin, ele é recente, né? Inclusive tem muitos ditadores recentes aí na África, né? Mas não vamos entrar não vamos sair do mérito do filme, que é muito bom, né? A direção do filme é do Kevin MacDonald. Então ele fez ali uma trilha interessante, né? Inteligente, tensa. O drama do personagem. E o filme retrata muito isso. Ele mistura o drama do personagem e o estudo sobre a natureza do poder. Então, a aclamação do filme é unânime quanto a isso, né? É dois personagens, que é o personagem do Idi Amin e o que é um personagem real, e onde mostra ali o estudo da natureza do poder, como um ditador com ideias bacanas a princípios, muito boa, como que o poder molda o caráter de um cara assim, e o cara de um cara revolucionário passa a querer a ser um ditador narcisista, né? Um cara que tudo gira em torno dele, tudo que geralmente fica contrário ao que ele pensa, soa de forma desagradável, né? Então, chegou o ponto ali que todo mundo que tem que ter uma opinião sincera fica com medo de falar alguma coisa, porque a oposição, qualquer coisa, é desmembramento, é morte. E o Idi Amin, ele tem muito, ele é classificado aí como um dos piores ditadores da história do planeta. Ele tem muito sangue ali que foi condenado ali, que ele foi responsável pela morte de muita gente. As pesquisas aí, os números, né, os dados
né, que são estatísticos, não são nem reais, né? Ele, no final da vida dele, ele não pôde nem voltar para a terra dele, ele teve que ficar no exílio na Arábia Saudita, justamente porque se ele voltasse, ele ia ser julgado, provavelmente condenado à morte. Então, o pessoal lá da terra dele, Uganda, os políticos, se ele voltasse, ele ia ter que ser julgado perante a lei local. Então ele ficou exilado os últimos dias da vida dele. Se eu não me engano, em 2003 ele morreu na Uganda. Mas a família dele continua aí, na ativa política na terra deles lá. Bom, a atuação do Whittaker, vamos lá, né? A atuação do Whittaker, Forrester Whittaker, nesse filme, foi, assim, muito boa. Muito, muito boa. Então, vários veículos de comunicação. O Forrester Whitaker, ele já é um ator marcante, né? Expressivo, com aquele olhar decaído de um lado. Ele já é um ator muito bom. Ele é um daqueles caras que, ao meu ver, tá no patamar do Duke, do grande Bill Duke, que participou do Predador lá antigo, né? E do Cuba Gooding Jr., e por aí vai, desses atores aí, dessa galera aí. Então, devido a esse filme, ele ganhou o Oscar de melhor ator. O filme tem muita crítica, muito elogio, né? E o consenso em geral é de que o filme é muito bom, muito bem dirigido. Senti um pouco de falta da questão da trilha sonora. Eu acredito que a trilha sonora deixou muito a desejar. E o interessante é que é um filme curto, né? E geralmente você pegar um personagem, um diretor, roteirista, pegar um personagem que é carregado de megalomania, narcisismo e outras atribuições psicanalíticas aí e englobar ele num filme curto é muito complicado. Tem que saber fazer um bom roteiro, uma boa direção. É como você escrever uma boa redação em poucas linhas. É mais ou menos uma comparação para que a gente possa ter uma consciência situacional de como que é, de que engloba um filme assim. É muito difícil. E ele fez. O filme, ele tem um ponto que eu acredito que seja um pouco negativo, que é ele narra muito, a narrativa gira muito em torno do ponto de vista do James McAvoy, aliás, né? Que é a perspectiva ocidental, né? Ele vai lá, né? Obviamente esse personagem do James McAvoy, que é o Dr. Nicholas Garrigan, ele é fictício, ele não existiu. Isso aí é um ponto de detrimento na timeline desse filme. O filme, ele é muito bom, mas esse para mim, no meu ponto de vista, foi um fator crucial do filme. E outra questão é a tonalidade da narrativa, né? Tonalidade da narrativa. O filme começa como um drama político muito interessante. E no final ele passa mais a focar ali na vida do Garrigan. Eu acredito que poderia ter focado muito mais e teria tido uma recepção até maior, se duvidar, né? Sobre o personagem do Forrester Whitaker, que é o personagem real que viveu, o Idi Amin. E aí o filme se torna um trailer, né? Um thriller de suspense. E não que o filme tire o mérito do filme. O filme foi bom. Mas pra mim essa mudança na tonalidade, o filme começando com a atuação
dos personagens ali envolvendo um drama político poderia ter continuado naquela tonalidade. A narrativa poderia ter seguido aquela fluidez que teria dado muito certo. Mas, tirando isso, pra mim essa foi uma das únicas partes, né, por ser um filme muito curto. A atuação do James McAvoy é muito boa mesmo. Ele começa ali fugindo ali da terra dele, né, querendo liberdade. Ele é um doutor médico jovem, quer curtir a vida e vai parar na Uganda. Tem que ver o filme, eu não vou contar detalhes do filme, tô só fazendo uma análise. Obviamente você que já assistiu pode deixar a sua opinião aí embaixo também. A química do elenco, do casting do filme também é muito boa, do Forest Whitaker quanto do James McAvoy. No começo é uma relação de amizade, depois é uma traição assim, doentia mesmo. E o Forest Whitaker, ele é um ditador, e esses ditadores, no papel de ditador, ele foi muito convincente. E no final vira um drama, assim, um thriller de suspense geral. E o visual também é bem legal, a atuação, a narrativa visual do filme, muito boa. É interessante também ver a questão de como que os ditadores pensam. Eu vi que o filme ele faz a gente ter um pensamento analítico sobre como que pensa, como que a mente de um ditador atua. Sabe, ele entra como um ditador ali com boas ideias. Convence uma população, na maioria são os marginalizados, mais pobres, os iletrados que não têm escolaridade, os que têm sempre olham com certo grau de desconfiança. Então cria-se aquele culto em volta da persona do ditador, né? E aí as pessoas... É interessante como que ele usa esses pontos a favor dele. O filme não aborda muito a questão do ditador. Quem quiser saber mais tem que procurar informações externas sobre o Idi Amin, porque o filme não trata muito disso. Ele conta lá em uma cena lá, é um pouco da história dele e como que ele conseguiu chegar ao poder. Mas é interessante a gente ver como que o poder... O filme ele é muito convincente nessa questão de mostrar como que o poder molda, não é muda, ele molda aos poucos o caráter da pessoa, certo? E é muito interessante olhar, analisar desse aspecto. O filme, falando sobre sobre a pontuação, ele tem uma pontuação positiva em vários sites, né? Na Metacritic, de 10 ele é 7.6, né? Então muitos dos usuários avaliou positivamente. Metacritic ela é mais ao público geral, né? A avaliação especializada também é boa, não é ruim. Obviamente que tem vários sites, né? O que eu mais gosto de olhar é Eu Adoro Cinema, porque dá a opção de o público deixar os comentários, né? Principalmente a turma que é mais aficionada. Então a gente lê lá. Hoje, devido ao tempo corrido, cronometrada, agenda, antes de assistir um filme, não sei se tem mais alguém aí que seja assim, mas antes de assistir um filme eu gosto de avaliar para saber. É como se fosse fazer aquela leitura preliminar, né? Para saber, para criar ali uma atenção se eu vou gostar ou não. Então eu geralmente faço isso, e isso é o objetivo aqui desse canal. É criar um clube assim
opiniões sobre esse tipo de filme. Então, a questão do tempo de tela do James McAvoy, né, a gente falou aqui já. Ele tira muito o foco do ditador, né? E apesar da gente entender como que a natureza do poder molda o caráter de uma pessoa, do nada, ele de uma ideia bacana, ele passa a virar, digamos que um monstro. As vítimas são reais, né? São reais as vítimas do filme. Não do filme em si, mas a quantidade de pessoas mortas na vida real é imensa. Então o cara simplesmente é tido como um dos piores ditadores da história. No filme você até fica um pouco assim compadecido, complacente com o ditador, mas isso não anula o fato de que as vítimas do regime deles são reais, né? Então foram vários crimes bárbaros. Aliás, no continente africano ali, na região lá do filme, tem muitos ditadores que são bárbaros mesmo. Se a gente for pesquisar, é surreal. E a maioria não foi nem condenada à morte, a maioria morre de idade, de velhice, o que explica muita coisa, né? Então, resumindo, né, é isso. O filme, ele, artisticamente falando, ele é um triunfo. E por causa desse filme, o Whittaker ganhou um Oscar, né? Tem uma abordagem narrativa focada aí no olhar externo. Politicamente e historicamente falando, ele foi bom. Ele foi bom, né? Foi assim, poderia ter aprofundado mais? Sim, poderia. Mas ele tem sim uma profundidade histórica. A gente sabe que esses ditadores, a gente lê e vê que eles utilizam de propaganda especializada, eles utilizam de argumentos convincentes, né? Então são algumas fases até eles terem ali o poder solidificado, enraizado. Aí depois que eles mostram a verdadeira face, né? E o filme mostra muito bem isso. Tem também a minha crítica pessoal, que é quanto à trilha sonora. O filme, por ser um filme assim bom, um filme muito bom, mas muito bom mesmo em relação ao tempo, ele deixou a desejar um pouco na trilha sonora. Por ser um filme de tema mais político, social, ele deixou a desejar nesse ponto. Poderia ter tido uma trilha sonora mais impactante. Acredito que ele seria muito mais, sabe? Se tivesse ali um Carter Burwell, um Hans Zimmer, um Howard Shore, um cara mais assim, em geral assim, entrando assim na trilha imersiva, seria mais legal. Mas o filme centra tanto no personagem do Dr. Nicholas que parece que não sobra tempo para outros personagens que são até legais, como a doutora, se eu não me engano o nome dela é a doutora Kelly, e para por ali, muito focado no personagem do Nicholas. Parece a visão do diretor em relação aos acontecimentos, né, e fenômenos políticos que ocorreram ali. Mas enfim, aqui é a minha opinião. Eu quero ver a opinião de vocês, né? Quem vê aí esse vídeo pode deixar opinião, deixar sua sugestão de filmes aí pra gente estar fazendo análise também. De modo geral é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí. É um filmezinho massa, aliás, né? Filmaço. Que foi elogiado até pela BBC, né? Deixe a opinião de vocês. Se gostou, deixe aí um comentário positivo. Deixe também um comentário construtivo. E até a próxima.